Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vanessa Radassa aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o resultado real das 3 bases que nós gravamos aqui na aula anterior. Te mostrarei também o resultado da mesma base assada em fornos diferentes. Nesse vídeo você também vai aprender a embalar o seu bolo de uma forma mais econômica, validade e o mais importante, que é o que eu tenho certeza que você está precisando aprender, que é como calcular os seus custos e descobrir qual é o seu lucro real por bolo. E ainda te mostro no final desse vídeo qual é a base mais econômica. Qual é a base mais econômica e a mais lucrativa. E todos os produtos que eu uso aqui na minha cozinha e recomendo estarão linkados no vídeo. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, porque essa parte é super importante para quem quer produzir melhor, gastar menos e lucrar mais. Gente, os bolos ficaram prontos. Esse aqui é a base creme de leite, esse aqui é a base com óleo e esse aqui é o amanteigado. Vou desenformar aqui para vocês verem como é que fica facinho para soltar da forma. Olha só, eu não precisei nem passar a faca. Esse desmoldante caseiro, ele é muito bom. Não fica praticamente nada na forma, olha só, fica limpinha. Ah, e outra dica que eu dou para vocês. Aqui, ó, quando você trabalha com uma produção muito grande, você não vai ficar lavando forma, não. Eu geralmente utilizo um papel toalha e limpo esse excesso aqui, ó. Eu limpo esse excesso com papel toalha, eu tô sem aqui agora. E unto novamente. Economiza tempo e água. Aí você economiza tempo e água, tá? Você só passa aqui um papel toalha. A forma não vai ficar suja, porque você já tá trabalhando com bolos, não tem sujeira. É só mesmo resíduo aqui. E aí você economiza dessa forma também. Esses são os bolos. Esse aqui é o mais baixinho, porque as minhas crianças insistiram em uns mini bolos. Eu acabei tirando da massa para fazer para eles. Mas ele fica um bolo bem mais alto. Ele fica na mesma altura desse aqui, ó. Esse aqui é bem altão. Mas há uma diferença entre as 3 massas. Essa massa base, dessa e dessa. Pessoal, eu fiz só esses 3 sabores, porque no momento eu não tenho encomendas com essa numeração de forma, tá bom? Mas assim, eu vou deixar também, junto com os ingredientes, mais de 20 opções para vocês saborizarem as 3 bases aqui, tá bom? Então, quem quiser, vai lá no canal do WhatsApp, eu vou deixar o link tanto na descrição quanto nos comentários, para você ir lá pegar todos os ingredientes, tanto das 3 bases, em medidas de grama e de xícaras, e também os saborizantes para você poder saborizar cada uma dessas 3. Na numeração 18. Aliás, se vocês quiserem que eu traga também outras numerações de forma, comenta aqui embaixo qual a numeração que você precisa. Esse aqui é o bolo formigueiro amanteigado. Vou partir aqui para vocês verem. Para vocês verem, esse é o bolo amanteigado. Ele costuma ser um pouco mais firme, né, que o bolo de óleo, porque a margarina, quando ela chega na temperatura ambiente ou quando ela resfria um pouco, ela tende a ficar dura, né, mais endurecida. Mas é um bolo bem fofinho, não vou nem apertar muito não, porque senão vai quebrar aqui. Eu não costumo trabalhar muito com bolo amanteigado também por outro motivo. Quando eu entrego em padarias, quitandas, às vezes eles colocam na refrigeração e esse bolo tende a ficar mais rígido quando você coloca em refrigeração. Então a pessoa que compra pode confundir com um bolo duro ou ressecado, e na verdade não é. É por conta da margarina. Esse aqui é o bolo de óleo, é o mesclado que eu fiz com o cappuccino. Vou partir para vocês verem também o interior. Aqui, esse aqui é a base de óleo, um bolo bem fofinho também. Tem pessoas que gostam de colocar o bolo mesclado, metade da forma de um sabor, metade da forma de outro sabor, e colocar com o nome Dois Amores. Mas eu gosto de fazer assim, ó, uma mescla mesmo. E agora eu vou partir o terceiro. Ele ficou menorzinho porque eu tirei a massa para os meus filhos. Gente, quem tem filhos é assim, não tem como você fazer as coisas de forma linear. Um bolo bem fofinho também, uma massa bem fofa. Pra quem pensa em trabalhar com bolos e acha que não vai conseguir, gente, consegue sim. Eu, mãe de 4 crianças, trabalho muito bem com bolos.
E ainda tiro tempo pra gravar pra vocês. E eu confesso que é mais difícil até gravar do que fazer o bolo em si. Porque quando você grava, tem que se atentar muito aos detalhes, gravar de pertinho, prestar atenção se você tá no ângulo certo e tal. Demora mais pra você fazer o bolo quando tá gravando do que na prática mesmo. Na prática aí, eu gasto em média meia hora pra bater 10 bolos. E eles geralmente assam aí em torno de meia hora, 40 minutos. Depende muito, que às vezes tem oscilação de energia aqui na minha cidade, então demora um pouquinho mais. A numeração 16, o meu forno tem a capacidade de assar 10 formas de uma vez. Então, teve um dia que eu fiz uma encomenda de 80 bolos. Eu consegui assar em um dia. Então, assim, você consegue sim, tá? É só ter força de vontade e você pode começar com pouco. Eu comecei com um forno menor que só cabia 4 formas de uma vez e eu trabalhava. E agora o negócio cresceu. Então, é só você ter força de vontade mesmo, querer fazer e trabalhar com produto de qualidade, porque se o cliente gostar do seu trabalho, ele só vai comprar com você. Olha, gente, eu utilizo etiquetas assim, ó. Isso aqui é um papel para etiqueta, ele tem um papel adesivo. Eu compro em papelaria, tá vendo? Eu imprimo em casa mesmo com a minha impressora comum, tá? Esse aqui é o fosco, mas também tem um papel fotográfico com brilho. Aí vai de gosto. E aí eu recorto. Aqui, eu coloco os sabores. Esse aqui é um modelinho vintage. Tem outros modelos. Tem pra bolo de pote, pra outros doces também. Eu recorto, eles ficam assim, ó. Se você não tiver como imprimir em casa, dá pra pedir pra imprimir na gráfica. Tem vários modelinhos. Eu tenho um pack com esses adesivos. Tem mais de 20 modelos, se eu não me engano. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. E vou disponibilizar também lá no canal do WhatsApp. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço pra embalar de maneira mais econômica, tá bom? De uma maneira também que os bolos ficam bem vedados, pra não pegar a umidade do ambiente e ter uma validade maior, né? Isso aqui é uma base de isopor. Compro aqui na minha cidade, mas também tem como comprar pela internet. Vou deixar o link também pra quem quiser adquirir. Esse aqui tem 15 centímetros de diâmetro, é o diâmetro exato pra esse bolo aqui desse tamanho. Eu coloco essa base aqui no fundo do bolo. Tá vendo? Ah, outra coisa. Não embale o seu bolo se ele estiver quente, morno, não embala. Deixa o seu bolo esfriar por completo. Eu costumo desenformar os meus quando eu já consigo colocar a mão na forma. Então, a partir do momento que eu consigo colocar a mão na forma pra desenformar, eu já tiro ele. Pode desenformar frio? Pode desenformar frio também, mas eu prefiro desenformar morno. Porque aí eu garanto que ele não vai pegar o vapor da forma e ficar melado embaixo, tá bom? E pra embalar também, só embala quando tiver 100% frio, porque senão vai diminuir a validade do seu bolo. Ele vai mofar e não é interessante, tá bom? A validade desse bolo em temperatura ambiente é de 5 a 7 dias. Mas eu recomendo você colocar uma validade de 5 dias para garantir a textura e o sabor, tá bom? Mas ele dura geralmente aí 7 dias, a depender da temperatura do local. Pode congelar? Gente, é uma pergunta muito recorrente. E assim, eu nunca senti necessidade de congelar os meus bolos, porque toda encomenda que eu recebo eu já entrego. Então eu não fico com estoque em casa. O bom é não ficar e entregar sempre o produto fresquinho pro seu cliente. Mas se você tiver a necessidade de congelar, eu peço para que você faça um teste na sua casa, porque infelizmente essa resposta eu não tenho para vocês, porque eu nunca congelei. Então, para embalar, eu utilizo o plástico filme e a base de isopor. Porque são bolos simples, de venda simples. Agora, se você sente a necessidade de entregar para o cliente algo mais sofisticado ali, para ter uma experiência melhor, fica a seu critério embalar de outra forma, tá? Isso aqui é só uma sugestão que eu dou. Eu posiciono assim, ó. Rodo. Se eu sentir necessidade, eu passo nos dois sentidos, nas duas direções, tanto assim quanto assim. Mas se ficar bem vedado aqui do lado, não tem necessidade de passar duas vezes, não. Você tem que se certificar que ele vai ficar bem vedado para não entrar nada de ar. Pode passar mais uma vez nesse sentido aqui, mas no caso eu não sinto a necessidade. E dessa forma ele dura bastante tempo porque não fica em contato com o ar. E também não pega gosto de outros produtos que tiver ali na prateleira junto com ele, né? No caso se for mercado ou algo do tipo. E aqui agora eu só tiro a parte do adesivo e colo. Ah, antes eu escrevo o sabor, mas como eu não estou fazendo para venda, é só uma demonstração. Algumas etiquetas que eu fiz vêm com a opção de colocar data de validade também. Fica assim, ó. Vou embalar os outros e volto para mostrar para vocês. Aqui estão os bolos já embalados.
eles aguentam aí 5, 7 dias. Mas o bom é você vender antes desse prazo, porque não se sabe em quanto tempo essa pessoa vai consumir esse bolo. Então, se você vender na data limite e ela demorar uns 3 dias para comer o bolo, ela já vai sentir a diferença e vai reclamar. Então, a minha recomendação é que vocês vendam ele, dá preferência para vender esse bolo antes de atingir a data limite aí da validade. Ah, e se você for vender o bolo amanteigado, explica para o seu cliente que se ele colocar esse bolo com base de manteiga, margarina na geladeira, ele vai ter um aspecto mais endurecido, tá bom? Mais ressecado por conta da margarina. Não é que o bolo fica duro, e sim que a manteiga que está dentro dele aqui vai fazer com que a massa fique mais endurecida. Porque toda margarina ou manteiga, quando vai na geladeira, ela tem uma consistência, né? Toma uma consistência mais endurecida. Então esse bolo, ele é um bolo macio. Mas se você botar ele na geladeira, meu amor, não espere que ele fique macio não, ele vai ficar mais durinho mesmo. Só vocês acreditam que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês o resultado dos 2 bolos assados em fornos diferentes? Mas aí eu fiz esses 2 aqui novamente pra poder mostrar. Esse aqui foi no forno atual, tá? E esse aqui foi no forno antigo. E aí, tem uma leve diferença na cor, eles 2 ficaram ao mesmo tempo. Mas tem uma leve diferença na cor. E também, esse aqui, ó, ele tende a ficar um pouco mais fofo. Esse aqui ele já fica mais firme. Porque é um forno menor, mesmo a 180 graus, no mesmo tempo. Como ele é um forno menor, a potência acaba sendo maior, né? Ele assa mais rápido. E aí vai depender muito do forno de vocês. Tem forno que você consegue assar o bolo a 180 graus e fica assim. Já tem forno que a 180 graus ele vai ficar mais corado por conta da potência. Esse aqui é o bolo de leitinho. E outra coisa, às vezes, a depender da quantidade de bolo que eu coloco no meu forno da Brastemp, eu tenho que colocar na temperatura de 200 ou 220 graus. Não consigo assar 180 porque demora demais. Então, depende muito, você tem que aprender a lidar com o seu forno. Vou explicar mais uma vez, bem rapidinho, para você entender. Se eu asso 5 bolos no meu forno Brastemp, eu consigo colocar 180 graus, ele me entrega uma ótima performance. Porém, se eu coloco 10 bolos... nesse mesmo forno, eu só consigo ter um bom resultado se eu colocar 200 graus, 220 e ligar a convecção para que o ar ali dentro circule pelo forno todo, já que é um forno grande. Então, assim, não adianta você ter uma boa receita, você também tem que saber trabalhar com o forno que você tem em casa. Aqui vocês veem, ó, é o mesmo bolo, a mesma massa de leitinho, porém, esse aqui é no forno Brastemp atual e esse aqui é no meu forno menor que eu usava antigamente, que é o da Fischer. Não que o da Fischer seja um forno ruim, tá bom? Eu só tô falando assim, é a mesma receita, mas como os fornos são diferentes, o resultado também fica levemente diferente, a depender, tá bom? Pessoal, estou aqui com a minha calculadora, ela vai estar aqui no cantinho da tela. Vou mostrar pra vocês como que faz para calcular o custo da base, ou o custo aí do bolo que você vai vender. Eu vou fazer aqui com as bases que eu trouxe no vídeo anterior, que é a base amanteigada, a base de óleo e a base com creme de leite. Vou fazer a soma, né, dos ingredientes dessas 3 bases e mostrar pra vocês o custo que sai pra mim cada uma e como que eu faço pra saber aí a minha margem de lucro, pra saber também se eu estou lucrando ou não. Eu vou mostrar aqui pra vocês o custo apenas da base, tá? É como se fosse aí o bolo de trigo. Você tem que somar também todos os ingredientes que você vai colocar a mais. Por exemplo, se eu for fazer um bolo formigueiro, eu tenho que acrescentar essa soma aqui, o que eu gastei de granulado, tá bom? E assim segue com todos os ingredientes. É só um modelo para você seguir aí da sua casa. A primeira coisa que você tem que saber é o valor das coisas que você comprou. Então, sempre guarde a notinha, tá? Para você não perder. A primeira base que eu vou mostrar aqui é a base amanteigada. Eu geralmente peso os ovos, mas algumas pessoas têm dificuldade com isso, então eu vou passar aqui a medida de ovo inteiro. Olha só, eu compro uma cartela com 30 ovos. 30 ovos na cartela. E essa cartela sai pra mim a 15 reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 15 reais, né? Que foi o valor da minha cartela, e dividir pelos 30 ovos. Aí eu vou chegar no valor da unidade. Então, aqui, pra mim, pagando esse valor que eu falei pra vocês, o ovo sai a 50 centavos a unidade. Quantos ovos eu gastei na minha receita? 3 ovos. Então, eu pego 50 centavos e multiplico por 3, que vai me dar um total de R$1,50. Eu faço isso com todos os meus ingredientes. Por isso, até que eu não costumo utilizar a medida de xícaras. Porque, por exemplo, se eu compro 1 quilo de trigo, não tem como saber quantos gramas eu gastei usando a xícara. Então, até pra fazer essa soma aí, até pra você saber o seu gasto aí, fica difícil se você trabalha com xícaras. Já trabalhei com xícaras e não recomendo. Mas vamos lá, continuando. Margarina.
Eu compro aqui a margarina a R$10,63 o quilo. Como é que eu vou fazer aqui, então? Eu pego aqui o valor do quilo, que é, pra mim, aqui, R$10,63, e divido por 1 quilo, que é 1.000, pra eu saber por quanto que vai sair pra mim o grama da margarina. Então, esse aqui é o valor do grama da margarina, tá? Aí eu multiplico, não arredondo nem nada, deixa esse valor aqui do jeito que tá. Aí eu multiplico pelos gramas que eu utilizo. Fiz 70 gramas de margarina, então eu vou fazer esse valor aqui vezes 70 gramas, que vai sair pra mim 74 centavos. O zero aqui na frente é o real e os outros dois números depois da vírgula são os centavos que eu pago. Então eu pago aqui 74 centavos na margarina. É o que eu gasto, na verdade. Gastei 74 centavos de margarina para essa receita. Ressaltando aqui, essa soma que eu estou passando é para um bolo na forma número 18, tá bom? Vamos lá. Açúcar. Ô, gente, outra coisa. Eu não tô mostrando aqui, mas vocês vão somando e anotando tudo no caderno, tá bom? Porque aqui não tem como eu gravar as duas coisas ao mesmo tempo. O açúcar aqui na minha cidade está R$3,70. Eu divido ele por 1 quilo, que é 1.000, tá? Aperto aqui, igual. Daí esse valor aqui, vezes. Vezes o quê? A quantidade de açúcar que eu utilizei na receita. 230 gramas. Então, pra mim aqui, o açúcar saiu a 85 centavos, tá bom? 0,85 centavos. Quanto que eu compro trigo aqui na minha cidade? Eu compro a R$5,49. Divido esse valor aqui pelo quilo, dividido por 1.000, que é 1.000 quilogramas. Aperto aqui, igual, e multiplico pela quantidade de trigo que eu utilizei na receita. Foi 240 gramas. 240 gramas de trigo para mim, eu gastei R$1,31. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Eu espero que sim. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, tá bom? Vai pausando aí, assiste com calma, porque é bom sim aprender isso daqui pra você saber se você está lucrando, ou como diz o meu marido, se você só está fazendo serviço social. Vamos lá. Próximo item, leite. Leite aqui pra mim é R$3 o litro. Então, eu divido 3 por 1.000 e multiplico aqui pela quantidade que eu utilizo. Nessa receita é 50 ml. 50 ml de leite saiu pra mim a 15 centavos. Aqui, ó, 15 centavos de leite. Fermento. O fermento eu compro na minha cidade a R$4,70. Agora você tem que se atentar aqui. O fermento no potinho, ele vem 100 gramas. Então toma cuidado aqui pra você não colocar 1.000, porque você já tá fazendo, né, no caso, 1 quilo, 1 litro. Toma cuidado pra você não somar errado essa parte. O fermento na embalagem, ele custa R$4,70, mas é 100 gramas. Então eu vou fazer aqui R$4,70 dividido por 100, porque lá vem 100 gramas de fermento, vezes a quantidade de fermento que eu utilizo. Nessa receita são 13 gramas de fermento. Eu gasto um total de 61 centavos de fermento. O disco eu compro aqui por R$35 e ele vem 200 discos. Então eu vou colocar aqui, ó, R$35 dividido por 200 discos, pra eu saber quanto que sai pra minha unidade. Então um disco daquele pra mim sai 17 centavos. O plástico filme não tem como eu somar, gente, não tem como, porque você gasta ali, às vezes um bolo puxa mais plástico, outros menos, então ele entra ali no chamado, nos gastos invisíveis. Agora eu vou somar aqui tudo, né, que eu já calculei, mostrar aqui pra vocês bem rapidinho, tá? Ovos, R$1,50 de ovos, mais 74 centavos de margarina, mais 85 centavos açúcar, mais 1,31 de trigo, mais 15 centavos de leite, mais a água. Gente, aqui também a água ela entra como os gastos invisíveis, que não tem como eu calcular. Fermento foi 61 centavos, mais o disco, 17 centavos. Cheguei aqui a uma soma total de R$5,33. Como que eu vou fazer aqui agora? Esses gastos invisíveis, por exemplo, a energia elétrica ou o seu gás, vai depender de qual forno você usa, a água que você utiliza para lavar suas formas, a gasolina, se você trabalha com entrega, todos esses gastozinhos que não tem como você calcular, você vai somar aqui agora. Eu gosto de utilizar uma soma onde eu acrescento 30% em cima desse valor aqui, mais 30%. Aí eu chego nesse valor aqui, ó, R$6,92. Tirar aqui, R$6,92. Esse foi o meu custo para produzir um bolo na forma tamanho 18. Aí agora, como é que eu vou saber o meu lucro? Por exemplo, aqui eu consigo vender um bolo desse por R$15, tá? R$15. Vamos lá. Então eu coloco aqui, ó, R$15 é o que eu consigo vender, menos o que eu gastei, R$6,92. R$6,92. O meu lucro é o quê? Nesse bolo, R$8,08. O lucro está sendo maior do que o gasto, né? Eu gastei R$6,92 e lucrei R$8,08. Mas como que eu vou saber quantos por cento que eu estou ganhando nesse bolo? Aqui é só mesmo para quem quer saber a porcentagem de lucro de cada bolo, mas
Não é necessário você aprender essa parte, é só mesmo para se você quiser saber. O custo foi R$ 6,92 e eu vendo a R$ 15. Então, eu vou ter que fazer aí o máximo aproximado para poder chegar no valor de R$ 15, sabendo quanto que eu ganho na porcentagem. Vamos lá. Eu vou colocar aqui 100% de lucro. Se eu estivesse ganhando 100% de lucro, R$ 6,92, que foram os meus gastos, mais 100% de lucro, eu venderia esse bolo a R$ 13,84. Se eu quisesse aí 100% de lucro. Se eu quisesse 115%, vamos lá, 115% de lucro. Eu quero lucrar 115% nesse bolo. Então, eu teria que vender ele a R$ 14,87. Eu vou colocar 116. 116%. Eu venderia ele a R$ 14,94. É o mais aproximado aí de R$ 15. Então, nesse bolo, nessa base, e olha aqui a base sem sabor, seria o bolo de trigo. Eu estaria lucrando 116%, vendendo ele a R$ 15. Essa soma final aqui, pessoal, da porcentagem, é só mesmo se você quiser descobrir quantos por cento você está ganhando. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar aqui para vocês só a soma para vocês verem mesmo, tá bom? Mas aí, vocês adaptam a realidade de vocês. Muda o valor, né? Porque cada localidade tem um valor diferente dos insumos. Ovos na base de óleo eu gasto R$ 1,50. O açúcar, 86 centavos. O óleo, R$1,13. Uma coisa que vocês têm que lembrar, o óleo, ele não vem 1 litro não, tá? É 900 ml. Então, você soma aí com 900 ml. Não vai fazer com 1 litro não, porque senão vai dar errado. Leite, eu gasto 30 centavos. O trigo, eu gasto R$1,48. Fermento, eu gasto 65 centavos. E o disco, 17 centavos. Dando um total aí pra mim de R$ 6,09. Mais os 30%, né, que eu coloco em cima, que são os gastos incalculáveis, mais 30%, sai pra mim aí a R$ 7,91. O meu custo de produção do bolo sai a R$ 7,91. Eu consigo vender esse bolo também a R$ 15. Eu coloco geralmente um preço padrão, gente, mas se vocês quiserem colocar o sabor do bolo aí variado, por exemplo, um sabor de milho mais caro que um sabor de cenoura, ou um sabor de mesclado mais caro que um sabor de leite, vai depender muito de você. Mas geralmente eu gosto de padronizar os valores aqui que eu trabalho. Eu vendo esse bolo por R$ 15 também. Meu lucro nesse bolo, à base de óleo, de R$ 7,09 vendendo esse bolo de trigo, tá? Aqui é sem saborizar, à base de óleo, R$ 7,09. Vou para a última base, que é a base creme de leite. Gente, vou mostrar no final qual das 3 bases me rende aí um lucro maior, tá bom? Todas as bases sem saborizar, apenas como se fosse ali um bolo de trigo. Pronto, agora eu vou somar aqui rapidamente quanto que eu gasto na minha base com creme de leite. De ovos, novamente, R$ 1,50. R$ 1,50 de ovos, mais 57 centavos de açúcar, mais 75 centavos de óleo, mais 34 centavos de creme de leite, 85 centavos de trigo, gasta bem pouquinho de trigo, tá vendo? 85 centavos de trigo, mais 47 centavos de fermento. 47 centavos de fermento, mais os 17 centavos da base de isopor, totalizando R$ 4,65. Vou acrescentar aqui os 30%, que são os gastos incalculáveis, né? Os gastos invisíveis, mais 30%, dá R$ 6,04. Gente, conta sempre os 2 números depois da vírgula, tá bom? R$ 6,04. Se você quiser, pode arredondar para R$ 6,05 ou apenas para R$ 6. Aí vai depender de você. Vendo esse bolo também, como se fosse um bolo de trigo, né? Que eu tô fazendo aqui, soma apenas da base, a R$ 15. Vamos lá? Reais menos 6,04. Eu tenho um lucro aqui de R$ 8,96. Gente, trouxe vocês aqui agora nessa tela para vocês verem o resultado final e comparar junto comigo qual das 3 bases eu acabo lucrando mais. Lembrando que essas bases estão todas aqui sem saborizar, eu estou usando elas apenas como um modelo. E como um modelo, estou colocando elas no valor de R$ 15 as 3 para a gente ter um comparativo. Eu deixarei esse print de tela também lá no canal do WhatsApp. Mas basicamente, aqui com a base de óleo eu consigo lucrar R$ 7,09. Com a base amanteigada eu consigo lucrar R$ 8,08. E com a base de creme de leite eu consigo lucrar aí R$ 8,96, sendo ela, para mim, a mais lucrativa. Ressaltando, essa base é a mais lucrativa para mim, de acordo com a realidade aqui de onde eu moro, mas para você pode ser que seja totalmente diferente. Então, sim, é muito essencial que você aprenda a fazer esses cálculos aí em casa.
Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Espero muito que essa aula tenha te ajudado. E qualquer coisa, se você não tiver pegado direito aí o cálculo, é só repetir até aprender. E seja sempre com o caderninho à mão para poder anotar todos os seus gastos, tá bom? E não se esqueça de guardar todas as notinhas aí do mercado para você não esquecer quanto que você pagou nas coisas. Vou deixar também lá no meu canal do WhatsApp os prints de tela que eu usei, tá? Para vocês terem aí como base, para vocês calcularem na casa de vocês o seu próprio custo. A lista de ingredientes das 3 receitas que eu passei no vídeo anterior estarão lá também no grupo do WhatsApp para você copiar e colar. E vou deixar também na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vou preparar para semana que vem um vídeo respondendo a perguntas. Então, se você tiver dúvidas sobre bolo, sobre produção de bolo, é só deixar aqui embaixo. Então, não se esqueça de deixar aí a sua dúvida aqui abaixo para que eu possa responder no próximo vídeo. E coloque também o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? Obrigada, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não sou nenhuma profissional, só mostrei aqui pra vocês a forma que eu uso. Espero que seja útil pra vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, uma curtida, um compartilhamento, comentários, porque isso ajuda muito no engajamento para que o canal cresça e que eu também consiga trazer mais conteúdos como esse aqui pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Shalom. Até o próximo vídeo. Então, não se esqueça de deixar aí a sua dúvida aqui abaixo para que eu possa responder no próximo vídeo. E coloque também o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não sou nenhuma profissional, só mostrei aqui para vocês a forma que eu uso. E espero que seja útil para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, uma curtida, um compartilhamento, comentários, porque isso ajuda muito no engajamento para que o canal cresça e para que eu também consiga trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Shalom, até o próximo vídeo.